Imagine que você está segurando uma roda de bicicleta pelo eixo. Você a gira com força. Agora tente incliná-la. Você sente aquela resistência estranha, um empuxo fantasmagórico que luta contra suas mãos. Ah, você pensa, é por isso que a bicicleta não cai. É o efeito giroscópico. Caso encerrado. Você se sente inteligente porque usou uma palavra que soa como física. O problema? Você está profundamente errado. E eu posso provar. Não um erro técnico ou frescura de professor. Errado no sentido de que, se tirássemos o efeito giroscópico completamente, a bicicleta continuaria de pé. Existe um grupo de engenheiros que construiu exatamente essa máquina. Uma bicicleta sem efeito giroscópico, sem motorista, que foi empurrada por um corredor, levou um chute lateral e se recuperou sozinha. Como algo que não deveria funcionar, funciona perfeitamente? O que realmente nos segura entre o asfalto e o céu? A resposta é um dos segredos mais bem guardados da mecânica clássica, escondido entre nossas pernas por 150 anos. Para ser justo, quem acreditava no mito do giroscópio não era tolo. Estamos falando de mentes como Felix Klein e Arnold Sommerfeld, gigantes da matemática alemã. Em 1910, eles escreveram um tratado massivo, concluindo que, sem o giro, a bicicleta seria instável. O mundo acreditou neles por décadas. Afinal, faz sentido. Bicicleta parada cai, bicicleta andando fica de pé. O que mudou? As rodas giram. Momento angular, vetor de rotação, precessão. Nomes lindos para uma meia-verdade. A precessão é real. Se você inclina uma roda girando para a esquerda, ela não apenas tomba, ela vira para o lado. É uma dança física elegante que parece explicar tudo. Mas a elegância é a maior armadilha da ciência. Só porque uma explicação é bonita e usa termos técnicos, não significa que ela seja a causa. Estamos prestes a desmontar esse ícone da engenharia. O primeiro golpe real no mito veio de um químico britânico chamado David Jones, em 1970. Jones decidiu criar a bicicleta inguiável. Não uma bicicleta quebrada, mas uma que removesse o fator que todos juravam ser o segredo, o giroscópio. Ele construiu a URB-1. Ele montou uma segunda roda dianteira ao lado da original, girando no sentido oposto. Elas se cancelavam. O efeito giroscópico era zero. Nada. Jones subiu nela, esperou o tombo catastrófico e... nada aconteceu. Ele pedalou sem as mãos, fez curvas e a bicicleta se comportou como qualquer outra. Imagine o choque. A peça fundamental do seu quebra-cabeça foi removida e a imagem continua lá, intacta. O giroscópio não estava fazendo o trabalho pesado. Ele contribuía com talvez 2% da estabilidade. O verdadeiro herói era outro. Frustrado e fascinado, Jones mudou o foco para o que os engenheiros chamam de trail, ou rastro. Olhe para o garfo de qualquer bicicleta. Ele é inclinado para trás. Se você projetar uma linha reta pelo eixo de direção até o chão, ela toca o asfalto à frente de onde o pneu realmente encosta no solo. Essa distância é o rastro. É a mesma física de um carrinho de supermercado. As rodinhas estão sempre atrás do seu pivô, o que faz com que elas se alinham sozinhas quando você empurra o carrinho. Jones pensou, se eu inverter isso, a bicicleta morre. Ele criou a URB-4, com rastro negativo, a roda tocando o chão à frente do eixo. Sucesso! Ou melhor, um fracasso glorioso. Sem as mãos, a bicicleta capotava instantaneamente. Ele finalmente tinha sua máquina inútil. Mas aqui está um nó na sua cabeça. Embora o rastro seja vital para a bicicleta se equilibrar sozinha, um ser humano ainda consegue pilotar a URB-4 com as mãos no guidão. É difícil, é assustador, mas é possível. Ou seja, o rastro é importante, mas também não é a resposta final e absoluta. 40 anos depois de Jones, cientistas na Holanda decidiram humilhar nosso senso comum de vez. Eles usaram as equações de Whipple,
um monstro matemático de 25 parâmetros, e perguntaram ao computador: existe um design de bicicleta sem giroscópio, com rastro negativo, que ainda seja estável? O computador disse que sim. Eles a construíram. Ela parecia um patinete esquisito de outro planeta. E quando a empurraram pelo corredor, ela se recuperou de um empurrão lateral como se tivesse alma. Se não é o giro e não é o rastro, o que diabos está acontecendo? O que resta quando eliminamos o giroscópio e o rastro? Resta a essência. Uma bicicleta é um sistema dinâmico em queda controlada. Pense nisso. Você nunca está realmente em equilíbrio. Você está em um estado perpétuo de cair e se recuperar. O segredo não é o que nos segura no ar, mas sim o que faz a roda dianteira caçar a nossa queda. Imagine equilibrar uma vassoura na palma da sua mão. Você não a segura imóvel. Sua mão se move freneticamente por baixo dela. Se a vassoura tomba para a esquerda, sua mão corre para a esquerda para colocar a base de volta sob o centro de gravidade. A bicicleta é uma vassoura que move a própria base. Quando ela inclina para um lado, a roda dianteira vira para esse mesmo lado, o que cria uma curva que joga o topo da bicicleta de volta para o centro. É uma dança constante, um wobble elegante que o seu cérebro ignora, mas que a física executa com precisão milimétrica. Mas como ela vira sozinha, mesmo sem um piloto? Aqui entra a distribuição de massa, o membro esquecido desse coral físico. O conjunto frontal, o guidão, o garfo e a roda, gira em torno de um eixo inclinado. Se o centro de massa desse conjunto estiver posicionado à frente desse eixo e mais baixo que o resto do quadro, algo maravilhoso acontece. No momento em que a bicicleta inclina 1 milímetro para a esquerda, a gravidade agarra essa massa e torce o guidão para a esquerda. Não precisa acreditar em mim. Vá até uma bicicleta encostada na parede agora. Segure o selim e incline-a levemente para o lado. O guidão vira sozinho para o lado da inclinação. Sem rodas girando, sem rastro, sem velocidade. Apenas a gravidade puxando uma massa fora de centro. É a física escondida à vista de todos por um século, enquanto todos olhavam para os giroscópios. Essa conversa entre inclinar e esterçar é o coração do problema. O giroscópio ajuda? Sim. O rastro ajuda? Com certeza. Mas a distribuição de massa é a força silenciosa que os pesquisadores de Delft usaram para construir aquela bicicleta impossível. Eles provaram que a estabilidade não é um truque único, mas uma propriedade emergente de um sistema robusto que tem múltiplos caminhos para o mesmo fim: manter você vivo e sobre duas rodas. Tudo isso nos leva a um lugar onde a intuição falha e a matemática assume o comando. Em 1899, Francis Whipple sentou-se com papel e caneta para escrever as equações de movimento desse sistema. O resultado? Um pesadelo de 25 parâmetros que se traduzem em uma equação diferencial de quarta ordem. Pode parecer denso, mas cada variável ali é um órgão vital. Essas equações nos dão o que chamamos de autovalores, termos que descrevem como a bicicleta se comporta em diferentes velocidades. E é aqui que a física se torna poesia. Imagine a velocidade da bicicleta como um botão de rádio. No zero, ela é apenas metal morto que cai. Mas conforme você acelera, o caráter da realidade muda qualitativamente. Existe um limiar, geralmente em torno de 6 ou 7 km por hora, onde o chamado modo de oscilação, wave mode, finalmente se estabiliza. Sabe aquele exato momento em que a bicicleta para de lutar contra você e parece ganhar vida própria? Você cruzou uma fronteira matemática. Abaixo disso, a física está contra você e seu cérebro precisa trabalhar dobrado. Acima, a própria geometria do universo começa a te segurar. Mas a estabilidade é caprichosa. Existe um ponto ideal, entre 12 e 25 km por hora, onde a bicicleta é perfeitamente autoestável. É a zona de conforto da engenharia.
No entanto, se você for rápido demais, surge o modo capsize, uma queda lenta e imperceptível que leva quase 20 segundos para se completar. E em velocidades extremas, pode surgir o shimmy, uma vibração violenta no guidão que parece querer desmontar a estrutura. O que isso nos ensina? Que a estabilidade não é um ingrediente único. É uma harmonia emergente. Dizer que a bicicleta se equilibra apenas pelo giroscópio é como dizer que um avião voa apenas pelas asas, ignorando a cauda, os ailerons e o centro de pressão. A bicicleta é redundante. Ela tem vários planos de reserva. Se você cancela o giroscópio, o rastro assume. Se o rastro falha, a distribuição de massa compensa. É uma lição de resiliência mecânica que a natureza já pratica há bilhões de anos. Múltiplos caminhos para o mesmo objetivo. Estamos pedalando sobre um coro de forças que cantam em uníssono. E só agora, no século XXI, estamos terminando de entender a letra da música. Agora, vamos falar de você. Porque enquanto a física faz o trabalho sujo, você está lá em cima fazendo algo extraordinário. Seu cérebro processa dezenas de entradas por segundo. Ângulo, velocidade, vento. E aqui está a verdade que vai explodir sua mente. Você não vira a bicicleta para a esquerda, virando o guidão para a esquerda. Primeiro, você o vira para a direita. Chama-se contra-esterço. Para ir para a esquerda, você empurra o guidão esquerdo, o que joga o ponto de contato da roda para a direita, forçando a bicicleta a inclinar para a esquerda. Só então você vira para seguir a queda. Todo ciclista faz isso. Quase nenhum sabe que faz. É uma queda controlada. Você aprendeu o diálogo com a gravidade aos 5 anos e nunca mais esqueceu. Naquele dia, você não aprendeu a se equilibrar. Você aprendeu a cair corretamente. Essa é a beleza da realidade. Passamos um século procurando um único herói, o giroscópio ou o rastro, quando a resposta era um conjunto, um coro de efeitos cooperando. Erramos porque queríamos uma causa única, limpa e elegante. Mas a natureza muitas vezes prefere a redundância. A bicicleta é um poema mecânico, onde cada ângulo e cada grama de metal é uma palavra que interage com todas as outras. É uma máquina de 200 anos que bilhões de pessoas usam, mas que só terminamos de entender matematicamente agora, no século XXI. Você passou a vida inteira cavalgando um problema de física não resolvido. Isso nos ensina que o comum é o esconderijo preferido do mistério. Uma bolha de sabão, um peão, uma bicicleta. As coisas que pensamos compreender são as que escondem as maiores surpresas quando insistimos em um porquê rigoroso. O universo não é complicado como um formulário de impostos, cheio de regras arbitrárias. Ele é complicado como uma sinfonia, onde a beleza surge da interação de partes simples. Da próxima vez que você subir em uma bicicleta, sinta os alto-valores cruzando o limiar. Sinta a matemática pulsando sob seus pés. Você não está apenas se movendo, você está conduzindo uma conversa silenciosa com as leis fundamentais do cosmos. Se você quer ver o mundo como ele realmente é, além das explicações fáceis de livro didático, inscreva-se.